Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Amém. Passaram bem a semana? Amém. E tu, Léo? Ô, Léo, hoje tá bonito, viu? Gostei do seu look hoje. Falei, é look, Léo? Pode ser, né? Look, né? Hoje nós temos um grande desafio aqui, sabe, pastor Estácio? De sair daqui pessoas melhoradas com um tema que é difícil para as nossas vidas. Josi falou. Gratidão, ter gratidão. Precisa pagar ali? Não, né? Acho que precisa não. Melhora? É verdade. Gratidão em fé. Título dessa mensagem é gratidão em fé salvadora, combinação. A gente ser grato quando a coisa tá bacana é fácil. Agora ser grato quando a coisa tá russa, brinquedo não. Lucas conta uma história muito bacana Vocês não precisam abrir a Bíblia, eu vou ler essa história. É uma história muito conhecida. Eu queria só que vocês prestassem bastante atenção nos detalhes dessa história. Está em Lucas 17, de 11 a 19, a cura de 10 leprosos que Jesus fez. Ele curou 10 leprosos. Irmão Antônio, lepra hoje em dia não é brincadeira, você imagina naquela época. Diz assim a história que Lucas... E Lucas, ele é médico, então ele é precioso no detalhamento dessa mensagem. Diz assim, no caminho de Jerusalém, Jesus estava indo para Jerusalém, ele estava passando por Samaria e Galiléia, e ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro dele 10 leprosos. Eles ficaram de longe. Vai imaginando a cena. Os leprosos, doentes, ficaram de longe. E eles gritavam. Lucas fala que eles não falavam baixo, não, eles gritavam. Jesus! Jesus, mestre! Tenha compaixão de nós. Aí Jesus, ao vê-los, só Jesus. Jesus falou assim, ide, vão ali até no sacerdote. E aí eles foram, indo eles para o sacerdote. Quando eles olharam, eles perceberam que estavam curados. E um dos 10 que fora curado, dando glória a Deus em alta voz, ficou alegre, alta voz, prostou o rosto em terra aos pés de Jesus e agradecendo. E esse que fez isso era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 que foram curados? Olha, Jesus sabia que os caras foram curados, nem estava lá com eles, eles estavam no caminho, eles foram curados, mas não foi 10 que foi curado? Cadê os outros 9? Repara que coisa interessante. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão só esse estrangeiro. Jesus também sabia que ele era estrangeiro. Jesus pega, ele está prostrado assim na terra, Jesus fala assim com ele, levanta e vai. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Aí Paulo, presta atenção na situação desses homens. Aí Paulo, lá em Tessalonicenses, escrevendo a igreja tessalônica, lá em Tessalonicenses 5, verso 18, uma igreja meio complicada, essa igreja tessalônica. Aliás, quase todas as igrejas ali eram muito complicadas, mas essa igreja de Tessalônica, Paulo escrevendo para eles, diz assim para eles, em tudo. Aí, irmão Antônio, a coisa complica. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não tem meio termo não, mãe Vera, é em tudo. Em tudo. Pai, fale os nossos corações agora. Dessa maneira que só o Senhor sabe falar. Sem nos machucar, sem nos ferir, mas quebrantando o nosso coração para que ele saia daqui melhorado como pessoa, que nosso espírito seja
abalado pela tua poderosa e inerrante palavra. Nos conduza, Senhor Deus, com nossos ouvidos bem atentos para o que o Espírito Santo vai dizer. Me esconda à sombra da tua cruz, porque de fato eu não sou absolutamente nada se não for a unção do teu Espírito. Por isso permita que teu Espírito fale através de mim, me use como mero instrumento da tua bondade, misericórdia e graça. Em nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Em tudo, dai graças. Em toda circunstância, pastor Estácio. Todas as ocasiões. Vai prestando atenção. Todas as ocasiões. Haja o que houver. Dai graças. Meus irmãos, aconteça o que acontecer. Seja grato. Venha o que vier. Agradeça. Faça sol ou faça chuva. Seja grato. Lá em Minas a gente costuma dizer o seguinte: chova canivete aberto. Seja grato. Canivete aberto não é brinquedo não, irmão Antônio. E quando a gente fala isso é porque é aquela chuva torrencial machucando. Seja grato. Não interessa o evento, seja grata. Enfim. O que Paulo está dizendo é o seguinte: gratidão sempre, gratidão invariavelmente, gratidão apesar de qualquer que seja a coisa. Por quê, Paulo? Aí ele fala: porque essa é a vontade de Deus. É o que Deus quer, é o que Ele espera, é o que Ele deseja. Mas para qualquer um? Não, de quem diz professar a fé cristã. É por isso que eu falo, minha gente, fé cristã não é para menino, não. Fé cristã, meus irmãos, é para gente grande. Fé cristã é para gente diferenciada. Fé cristã não é para gente medíocre. Ter gratidão em tudo na vida, quando a coisa está na normalidade, aí é qualquer um. Aí é tranquilo. Quando está na bonança, irmã Vera, isso é para qualquer pessoa. Quando ter gratidão, quando tudo vai bem, quando a gente está sem aborrecimento, sem preocupação. Aí, Léo, quando a pessoa está no caminho largo, isso é tranquilo. Mas, Léo, para ter gratidão, quando dá graça, quando a desgraça bate na nossa porta. Disse a atitude daqueles que trafegam pelo caminho estreito. Olha como é que a coisa vai afinando. Não é para a maioria das pessoas, irmão Antônio, não é para a multidão, sabe? É para crente de verdade, é para quem confia, é para gente de fé alicerçada na rocha. Gente que aguenta tormentas na vida. Para aqueles que têm fé, vivência, prática de Jesus. E não teoria ou conversa fiada. Tem muito cristão com muita conversa fiada, sabe? De conversa, dizia minha mãe, o inferno está cheio. Gratidão, meus irmãos, em tempo de caos, não é, Josi? É para gente com fé robusta, Josi. Consolidada, firme. Porque, ó Léo, fé de acreditar, qualquer um tem. Eu acredito. Até os ateus acreditam. E vou provar. Um ateu, ele pega um avião aqui em Recife, ele vai passar uns dias lá em Paris, ele entra no avião, irmão Antônio, ele não conhece o piloto, ele não entende nada de engenharia de aeronáutica, ele não sabe a tripulação, mas ele acredita que ele vai chegar lá do outro lado, senão ele não ia. E ele é ateu, mas ele acredita. Mas ele acredita. Ele acredita que ele vai pegar um avião aqui que anda 12 mil metros de altitude, 12 quilômetros, é alto que só, 1000 quilômetros por hora, mas ele acredita, pastor Estácio, que ele vai chegar. Até ateu faz isso. Agora a fé cristã é a fé que está escrita em Hebreus 11:1, diz assim: firme fundamento das coisas que
se espera, olha aqui, firme fundamento das coisas que se espera, prova das coisas que não se vê, prova das coisas que não se vê. É ou não é fé para gente madura? Que tem inabalável convicção objetiva e subjetiva no caráter de Deus e sua capacidade de Ele realizar as promessas, independente do que vai acontecer nas nossas vidas, ou que a gente entenda, ou que a gente alcance. Isso é fé de Hebreus. Em tudo dai graças. Quando eu leio esse negócio, irmão, eu fico pensando assim, ou Paulo foi irresponsável, ele não sabia o que estava dizendo, ele foi irresponsável ao escrever isso, ou então, este evangelho que Paulo tanto amava, é um desafio para a gente viver ele, sabe? É um evangelho menos racional, menos cognitivo, menos pedagógico, menos didático, um evangelho que ele preza muito a grandeza que a gente tem espiritualmente. Fé cristã é para gente diferenciada, não é acreditar. O ano passado, quando começou o ano, eu vou contar essa história para vocês, acho que eu nem sei se já contei isso aqui, mas que sim. Se eu tiver contado, vou repetir. Segundo dia do ano, eu estava de férias com Josi. A irmã Hilda, bem no bem bom na praia. Aí eu vi uma mensagem no meu celular, dia 2 de janeiro. Era de um telefone de um grande amigo meu, do telefone dele. Uma mensagem curta, objetiva e dura de digerir. Estava escrito assim na mensagem: Moisés, 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 3 vezes. Por favor, me ligue. Israel morreu. No telefone dele. Eu li aquela mensagem, falei, como assim? Israel era um grande amigo meu, era um irmão em Cristo. Nós somos colegas de trabalho, trabalhamos muito tempo juntos. Havia poucos dias, irmã Hilda, que eu tinha conversado com ele. Ele tinha pedido, falei com ele, estou de férias, mas assim que eu voltar a gente se comunica, a gente se fala. Ele falou, estou precisando muito que você venha aqui a Maragi. Ele morava em Maragi. Ele tinha lá um projeto chamado Projeto Metanoia, um projeto assim, de conversão de pessoas. Ele falava, porque eu e a Sinara estamos passando por uma fase muito difícil na nossa vida, e Sinara gosta muito de você, te ouve demais, eu preciso ser conselho, Sinara, ela está muito deprimida, muito ansiosa. Ele me diz assim, textualmente, ela te ouve muito, confia muito em você, eu tenho certeza que vai ser bom para ela te ouvir. Não deu tempo. Não tivemos esse encontro, porque assim, de uma hora para outra, inesperadamente, repentinamente, Israel deitou para dormir, normal. Deitou, de noite ele começou a sentir uma dor no estômago, essa dor piorou, trouxeram ele para emergência em Recife. Ele, entrando na área, não tem umas alas verde, amarela, não sei o quê? Entrou na área vermelha lá, um infarto fulminante. Tirou a vida dele, porque a vida é assim, irmã Vera, a vida é curta e insegura. Meus irmãos, aquilo me abalou tanto, sabe? Eu falei, cara, o cara ia fazer 50 anos. No dia do sepultamento dele, no dia 3, eu não estava aqui em Recife. Eu escrevi um texto para os nossos amigos, eu era uma pessoa muito querida. E eu contei um testemunho dele. E esse texto eu denominei ele de A Vida é Insegura. Diz assim, é um texto bem pequenininho, diz assim, cerca de 16 anos atrás eu voltava de uma viagem de trabalho no interior de Alagoas, na companhia de um querido amigo e companheiro de jornada, onde nós fomos dar assistência aos trabalhos de um grupo produtivo, quando aprendi com ele uma das mais significativas lições de gratidão de minha vida. Nós paramos para almoçar,
pequeno restaurante de beira de estrada. Ele comeu bastante naquele dia, bateu uma bela pratada, irmão Antônio. E ao terminar ele disse, olhou para mim assim, satisfeito da vida, e disse, meu amigo, é assim, tenho 35 anos. Todos esses anos, fiz no mínimo 2 refeições. Aí ele pegou a calculadora, 35 anos, vezes 365 dias, vezes 2, 25.550 refeições que Deus me deu. E ele completou assim, é verdade, teve dia que foi só o cuscuz. É verdade. Mas Deus nunca deixou faltar o pão na minha mesa. Obrigado, Senhor Deus, mais uma vez o Senhor me supriu. Eu olhei para aquela cena e falei, que coisa bonita, cara. Naquele dia, esse meu irmão, esse meu amigo, como era a forma que a gente sempre se tratava, né? Ele me ensinou profundo sentimento da gratidão pela amorosa misericórdia de Deus, em renovar diariamente seu cuidado em suprir nossas necessidades, especialmente o pão de cada dia. Escrevo naquele dia, no dia 3/1, no próximo dia 7 de março, este meu querido irmão iria completar 51 anos. Faria 51 anos, porque não vai ser possível nós celebrarmos essa data. Porque o mesmo Deus que exerce na nossa vida essas misericórdias, pela sua infalível sabedoria, ontem, 2/1, o chamou para o descanso eterno. Nosso último contato faz poucos dias, nós tínhamos combinado nos encontrar assim que ele voltasse, assim que eu voltasse de minhas férias. E a mensagem dele diria literalmente assim, ó: obrigado, meu irmão e amigo, sou profundamente grato a Deus por sua vida. Você sempre esteve presente em momentos difíceis da minha vida. Naquele dia eu escrevi: perdoe, meu amigo, desta vez não deu. Mas o mesmo Deus que nós cremos, eu e você, cujas misericórdias se renovam constantemente, nos garantiu a alternativa de nos encontrarmos na glória. Porque o preço da nossa salvação já foi integralmente pago. Amém. Pelo sacrifício do meu, do seu, do nosso Senhor Jesus. Então até lá, meu irmão, meu amigo, Israel Santiago. Nós vamos sentir muito sua falta. Israel faleceu no dia 2/1, cometido de um infarto. Ele foi socorrido e não resistiu, e deixou 2 filhos adolescentes e uma esposa. Aí Paulo, diante de uma situação dessa, Paulo, você vira para mim e fala assim: seja grato, tenha gratidão. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Como assim, Paulo? Como é que eu vou ser grato, Paulo, quando a gente perde uma pessoa tão querida? Me diga, Paulo. Me diga, quando a gente vai ser grato, quando o coração da gente está dilacerado pela dor? Me explique, Paulo. Como é que eu vou ser grato quando a angústia sufoca meu coração, minha alma? Esclareça, Paulo, como se eu tivesse 5 aninhos de vida. Como é possível, Paulo, eu ser grato quando a única vontade que eu tenho é de chorar?
Me ajude a entender, apóstolo de Jesus, apóstolo de Cristo. Como é que eu posso ser grato quando eu recebo a notícia dada falando, você tem uma doença incurável? Me informe, Paulo, me fale. Lucas conta uma história, como é que aqueles leprosos, Paulo, podia ter algum sentimento de gratidão, vivendo naquela época, Paulo, uma doença tão discriminada, tão repudiada, tão abominável, Paulo. Me diga, Paulo. Meus irmãos, a lepra na época de Jesus não tinha cura. Hoje a lepra é uma coisa ainda muito estigmatizada. Naquela época tinha um estigma social, a lepra era doença incurável. As pessoas leprosas, sabem como é que elas viviam, meu irmão? Elas eram consideradas sujas e amaldiçoadas. Viviam totalmente marginalizadas da sociedade. Essas pessoas tinham um isolamento total, irmão Antônio. Por não ter cura, os doentes eram obrigados a viverem isolados, em grupos e locais determinados, totalmente abandonados à sua própria sorte. Eles podiam ser os mais proeminentes religiosos dentro da cultura judaica, eles não podiam mais ter acesso às atividades religiosas, porque eles eram impuros e amaldiçoados. As condições de vida deles, meus irmãos, era desumana. Eles não tinham acesso a nenhuma necessidade básica da vida. Eles eram sem teto, eles eram sem trabalho, eles eram sem família, eles eram sem cuidados médicos, eles eram sem banho, eles eram sem nada, eles não tinham direito de morrer. Presta atenção nisso. Eram pessoas que iam se deteriorando, irmão Antônio, vivas. E quando eles morriam, os outros doentes é que tinham que enterrá-los, porque ninguém pegava neles. Até hoje a lepra é uma doença estigmatizada, hanseníase. Agora você imagina naquela época. Então ter lepra naquela época é você ir se sentindo, seu corpo se desfazer, sem você poder fazer absolutamente nada. Aí Paulo veio e fala assim: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Eu creio que se eu perguntasse isso para Paulo, ele ia responder para mim: está escrito. Está escrito, confie. Provérbios 3:5, confie no Senhor de todo o seu coração. Entregue toda a sua aflição, toda a sua dor, toda a sua angústia, toda a sua doença, entregue tudo ao Senhor. Nunca, jamais, de forma alguma, pense que você tem capacidade de superar, de suportar os desafios da vida por si só. Por isso que Jesus nos alertou em João 16:33. No mundo tereis aflições. E ele completa: mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Presta atenção nisso, porque às vezes a gente lê esse versículo e pensa que é a gente. Não, eu venci o mundo. Eu, não é você, não sou eu. Ele venceu o mundo. Eu venci. Léo, você não vence se não for através de Jesus. Ele venceu. Eu venci se você estiver nele. Pode acontecer o que acontecer, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nele, não em nós.
Eu venci o mundo. É muito importante entender isso, meu irmão. A força de vencer, de superar nossas dificuldades no mundo, de passar por cima de desafios desse tamanho, está nele. E é só ele, e só com ele, que nós podemos superar esses desafios. É em momentos assim, quando essa tormenta, quando essa tempestade, irmão Antônio, assola a nossa vida, quando o nosso barquinho da vida fica de cabeça para baixo, é que nós aprendemos as duras penas que gratidão é um ato de fé. Gratidão é a atitude de gente grande. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para aqueles que depositam em Jesus, porque é Ele que venceu o mundo, não nós. É por isso, irmã Vera, que é impossível, olha a palavra que eu vou usar, é impossível a gente ser grato sem fé. Não tem como você ser grato sem fé. Gente ingrata é incrédula. Fé vem do latim gratia, graça. O que significa isso? Favor, bondade, misericórdia. Um benefício que a gente não merece. Então a gente às vezes mistura as coisas, sabe? Gratidão, ela não é o muito obrigado. Agradecimento. Não, isso é educação. A pessoa fez uma coisa boa para mim, muito obrigado. Isso é cortesia. Isso é civilidade. Gratidão, meus irmãos, é exercício da misericórdia, mesmo que o nosso senso de justiça fale o contrário. Isso é gratidão. Olha que coisa profunda. Porque existe dentro da gente, irmão Antônio, um conflito entre gratidão, misericórdia e justiça. Justiça mais misericórdia fica brigando dentro da gente. Eu gosto muito da ilustração de um conto judeu, da sabedoria judaica, que versa sobre essa questão da misericórdia versus justiça, que diz que Deus, quando criou a humanidade, quando criou o ser humano, pastor Estácio, ele perguntou para a justiça: o que você acha de eu criar o ser humano? O que você acha? A justiça virou para ele: faz isso não, faz isso não. Não vai valer a pena. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão aprontar, eles vão pecar, eles vão te decepcionar, eles vão te abandonar. Não mexa com isso, é fria. Isso é a opinião da justiça. Aí Deus falou: eu vou ouvir a misericórdia. O que você acha, misericórdia? A misericórdia virou para Deus e falou assim: a justiça tem razão. Mas crie assim mesmo. Porque o ser humano de fato vai ser uma decepção para o Senhor. Mas contudo, algum deles, poucos deles, os do caminho estreito, eles vão te honrar, eles vão te amar, eles vão te adorar, eles vão te agradecer, eles vão ser gratos. Então Deus resolveu criar o ser humano assim mesmo. Aí, irmã Hilda, depois que ele criou o ser humano, ele esparramou misericórdia em toda a terra, encheu a terra de misericórdia. E logo depois ele mandou a justiça atrás da misericórdia para vigiar a misericórdia de perto. Para quê? Para que a misericórdia não exagerasse nas coisas, não desvalorizasse, não apequenasse o seu amor, a sua bondade, sua misericórdia, sua compaixão. Esse conto diz que é por isso que nós seres humanos vivemos todos os dias esse dilema entre o exercício de fazer misericórdia e fazer justiça. Repare como é verdade isso. Você para num sinal de trânsito, tem lá uma pessoa pedindo uma esmola, uma ajuda. Você olha para essa pessoa, seu lado misericordioso, fala: oh meu Deus, num sol quente desse, essa mulher com essa criança na mão, no colo, tenha misericórdia, ajude. Aí você pega e fala assim: vou dar um dinheiro para ela. Aí o seu lado de justiça fala: não, ela está usando a criança para sensibilizar. Ela está usando a criança.
Não dê não. Ele vai beber, ele vai comprar cola. Dê não. Perceberam? Nós ficamos encantados, meus irmãos, quando a gente vê os outros fazendo um ato maravilhoso de misericórdia, não é? Mas nós nunca perdemos a vontade de fazer justiça. É por isso que gratidão é exercício de generosidade, sem preocupar nem um pouquinho com justiça. É ou não é coisa para gente grande? Por que nós cristãos, que consideramos ser gente grande, precisamos aprender a ter esse espírito de gratidão dentro de nós? Primeira coisa, preste atenção nisso, a gratidão toca o coração de Deus. Jesus está a caminho de Jerusalém, passando por Samaria e Galileia, e no caminho para essa aldeia tem 10 leprosos, naquela situação que eu falei para vocês, se acabando. Eles clamam por uma cura para Jesus. Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Jesus para, os discípulos, olha para ele, você não vai mexer com isso não, né? Pelo amor de Deus, você não vai para ali não. São leprosos, doença contagiosa. Jesus fala com eles assim, vão lá e se apresentem para o sacerdote. Era um ritual, está lá em Levítico 14, depois vocês leem. Porque era assim, se o sacerdote não falasse que o cara estava curado, para ele reintegrar na sociedade, nada é feito. Aí ele ordena, vai os 10 e apresente ao sacerdote. Os 10 obedecem, no caminho constatam que estavam curados. Pele restaurada, aquele tanto de feridas saíram. Todos os 10 foram curados, mas só um deles, só o dízimo, voltou para agradecer. Todos os 10 foram curados, mas apenas um voltou para exercer gratidão. Jesus olha para ele, quando ele chega, e fala, uai, será que Jesus falou uai? Acho não, né? Jesus não era mineiro, né? Então ele falou, oxe, cadê os outros? Não era pernambucano. Eu não sei o que Jesus falou então não. Eu só sei que Jesus falou assim, cadê os outros 9? Não era 10? Só tem tu, homem. Agora olha que coisa interessante. O homem curado, irmão, ele não responde para Jesus, não. Ele está tão grato que ele prosta no chão. A Bíblia fala que ele coloca o rosto no chão, irmão Antônio. 100% grato, em total atitude da adoração. 100% grato. E Jesus lhe disse, levanta, rapaz, vai, a tua fé te salvou. Curado ele já estava, agora ele foi salvo. Entenda, meu irmão, entenda, meus queridos irmãos. Existe uma íntima relação entre fé e gratidão. Não tem jeito da gente ser grato se não tiver fé. A nossa fé é alimentada por gratidão. Por isso que eu coloquei o título desse sermão. É uma salvadora combinação. Dos 10 leprosos, 9 foram curados, mas um foi salvo. 10 leprosos, 9 foram curados, ingratos, mas um foi salvo. Quem era ele? De coração grato. Coração grato, irmão. Então nós podemos aprender assim, ato de gratidão nos possibilita receber de Deus mais do que a gente estava esperando, mais do que a gente merecia. Coração grato sabe que Deus tem leitura do todo e que Deus sabe o que é melhor para nós. Às vezes acontece uma tragédia da nossa vida, nós temos uma leitura opaca.
É por isso que o coração grato olha para o cenário difícil e diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me concede o que eu preciso. Coração grato não se estriba, não se apoia, não se sustenta no seu próprio entendimento. Por mais legítimo, sabe, meus irmãos, que seja o nosso sentimento de dificuldade, quando a tormenta vem, a tempestade vem, não está em nós fazer análise disso, porque nós somos de natureza caída, nós somos falhos, nós somos pecadores. Quando a pancada é grande, entenda isso, Deus nos dá o direito sim de sofrer, de chorar, de não entender, mas Ele nunca nos deu o direito de blasfemar. Ele não nos dá o direito de ficar murmurando, de ficar revoltado contra Ele. Não é nosso direito. Toda pessoa de coração grata, ela sabe que ela tem suas limitações. Toda pessoa de coração grato sabe de suas fragilidades, sabe de suas limitações e humildemente ela sabe: eu sou dependente de quem pode. Eu sou dependente de Deus. É por isso que as pessoas gratas no momento difícil da vida, como o pastor Abraão, ele diz: Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. É ou não é exercício de fé genuína? A gratidão, meus irmãos, ela nos revigora. Sabe, Josi? A gratidão nos fortalece. Ela catalisa a nossa fé. Ingratos são normalmente arrogantes. Ingratos ingratos se acham. Para usar um termo bem moderno, ingratos se acham. E eles se acham pelo seguinte: porque ele acha que ele não merece passar por provas. Comigo não, com os outros tudo bem, comigo não. Por que comigo, meu Deus? 8 bilhões de pessoas na Terra, só escolhe logo eu. Comigo não. Esse é um coração ingrato. Porque ingrato, eles são prepotentes, sabe? Eles são ensimesmados. E assim, quando eles recebem uma pancada da vida, os ingratos, eles contatam a impotência deles, a incapacidade, a fraqueza. Aí eles precisam culpar alguém. Aí quem que eles vão culpar? Ele não pode culpar ele mesmo, ele culpa quem? Aí eles murmuram, blasfemam contra Deus e contra o mundo inteiro. Por isso que Tiago, irmão de Jesus, disse assim: Deus rejeita os arrogantes, os prepotentes, soberbos, gente que se acha. Deus rejeita, mas Ele dá graça aos humildes. Olha a gratidão aparecendo. Em síntese, meu irmão, presta atenção nisso. Se a gente sair daqui com isso na nossa memória, já valeu a pena. Ingratidão nos afasta de Deus. Lembre disso, aconteça quando acontece uma coisa. Se você é ingrato, você vai ficar mais afastado de Deus. Mas se você é grato, mais próximo você está, porque a gratidão nos restaura, a gratidão nos santifica, a gratidão nos cura, a gratidão nos salva. Vá grato, a tua fé te salvou. Segunda razão, a gratidão, ela gera na gente uma esperança, que a gente chama de esperança realista. Ariano Suassuna tinha uma frase que eu amo, ela de paixão. Ele dizia assim: otimistas, Léo, são gente tola, porque eles são ingênuos. Todo mundo que é otimista demais é ingênuo. Ele acha que tudo vai dar certo na vida, não é? Já os pessimistas, eles são pessoas chatas, porque são pessoas amargas, tudo vai dar ruim. Aí ele fala: eu sou um realista esperançoso. Então, gratidão nos torna realistas e esperançosos. Gratidão nos torna com o pé no chão.
mas nos dá equilíbrio. Nem otimista demais, nem pessimista demais, porque o sentimento de gratidão, irmão Antônio, nos possibilita nos colocar no lugar do outro. Eu vou me colocar no lugar do outro quando a coisa ruim acontece, porque eu sou grato o tempo todo. Quando nos colocamos no lugar do outro, aí nós nos tornamos mais generosos, mais bondosos, mais misericordiosos, com maior nível de compaixão. Olha que coisa bacana que a gratidão faz na nossa vida. Pessoas ingratas, elas são egoístas por natureza. Elas são egocentristas, elas pensam muito nelas e os outros que se danem. Isso são os ingratos. A balança dela só pende para um lado. Na cena do texto que nós lemos, a Bíblia não diz isso, eu fico imaginando. Quem que vocês acham que mais gritou? Mestre, tenha compaixão de nós, nós. Foi os ingratos ou foi o grato? Nós, tenha compaixão de nós. E quando Jesus pergunta pelos outros 9, aí ele está preocupado em falar que eles são uns cretinos mesmo. É mesmo, é verdade. Eles não estão nem aí para o Senhor, não. Eles foram ficar preocupados em fazer média lá com o sacerdote. Foi essa a atitude do grato? Porque o grato, irmã velha, ele não fica preocupado em justificar a atitude dos outros. O grato é ele, Deus. É comigo e Deus. No coração do grato não tem espaço para o pior das coisas. O olhar do grato é sempre com realismo esperançoso. Então é assim, irmão, quando o contratempo vem na nossa vida, o grato enfrenta a realidade pensando o seguinte, eu preciso tirar a lição disso. Eu preciso aprender com essa situação. Eu preciso crescer dentro disso. Eu preciso aperfeiçoar, porque Deus exige de nós aperfeiçoamento. É por essa razão, meus irmãos, que pessoas gratas são sempre. Eu nunca vi uma pessoa de coração grata que não seja resiliente. Se a sua resiliência está baixa, pense nisso. Eu preciso aumentar a minha gratidão, porque a gratidão nos gera resiliência, capacidade de passar por dificuldades. Eu já contei uma história aqui para vocês, eu vou tornar a repetir, porque algumas pessoas não viram. Um exemplo extraordinário de gratidão, que isso, de fato, mudou minha vida, sabe? O testemunho do pastor Ismael, um grande amigo que eu tenho lá em Angola. Ele é diretor da Jocum lá na Angola, Iuambo. Ele perdeu uma filha de 24 anos, barbaramente assassinada. 24 anos. Esse é o dia do batismo de Elissa, que eu fotografei, essa foto é minha. No dia do funeral, no dia do assassinato, o pastor Ismael não estava em Angola, ele estava na África do Sul, ele voltou dirigindo para Angola. Ele fez o funeral da própria filha, ele foi o mensageiro no dia. Ele fez uma mensagem tocante. Uma mensagem inspiradora, sabe? Uma mensagem que mostra como é que um coração de uma pessoa grato lida com a tragédia. Mas Vera, presta atenção. O que é que a gente perdeu um filho assassinado barbaramente? Escreveu o pastor Israel naquele dia, ele falou na mensagem dele que eu tenho gravada. Minha gratidão. Isso é um pai que perdeu uma filha de 24 anos. Minha gratidão ao Deus da minha vida. Pelos 24 anos que o Senhor me proporcionou de convívio com minha querida, amorosa filha Elissa. Foram 24 anos de privilégio, porque ela sempre foi sua, Senhor.
o Senhor que a criou. E o Senhor me deu ela de presente. Durante esses 24 anos de convívio, eu e nossa família tivemos o prazer de compartilhar com ela a alegria dela, o carinho dela, seu cuidado para conosco, sua atenção, sua dedicação em tudo na vida. O Senhor nos deu, o Senhor a levou. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia, minha filha querida, nós nos reencontraremos. E aí, minha filha, não haverá mais separação, mais nunca. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia não dura só aqui não, a sua misericórdia dura para sempre. Um dia, minha filha, nós nos reencontraremos e aí nunca mais haverá assassinato, minha filha. Haverá choro, minha filha, haverá angústia. Porque o nosso Senhor Jesus nos garantiu a eternidade na sua gloriosa presença. Por isso, minha filha, minha querida filha, fique com Deus. Sabe, irmã Vera, gratidão embasada, alicerçada, segura numa fé inabalável no caráter de Deus, diante de uma tragédia terrível. Só gente grande tem isso aqui na vida. Mas profundo sentimento de uma esperança realista para quem acredita na vida eterna, meu Antônio. Quem não acredita se desespera. Assegurada pelo sacrifício da cruz de Cristo. Deixa eu concluir, porque nós vamos terminar mais cedo hoje. Mas eu gostaria de incentivar vocês a fazer algumas coisas para exercitar a gratidão. Primeira coisa, meu irmão, pratique gratidão como estilo de vida, sabe? Para a sua fé ser fortalecida. É estilo de vida. Ser grato, ter gratidão no coração não é mágica, não é feitiço. Você virar e falar, agora eu sou grato, não é assim, é processo. É processo. É vivência, é atitude, é decisão, e a gente precisa agradecer a Deus nas pequenas coisas. Quando a gente acorda de manhã, obrigado, Senhor, pela noite de sono. Se a noite foi conturbada, obrigado, Senhor, porque a noite foi conturbada, mas eu estou vivo, tem ar para me respirar. Nas coisas irrelevantes, nas coisas simples, meu irmão. Obrigado, Senhor, porque eu sou instrumento da sua graça na vida de muita gente. Meu irmão, não espere acontecer coisas extraordinárias, coisas fantásticas para você ser grato, não. Isso é coisa de incrédulo. Exercite gratidão nas coisas significantes. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando aconteceu uma coisa da magnitude que aconteceu com o pastor Ismael, coisa marcante, coisa difícil de superar, vai ser mais fácil você assimilar, porque a sua fé vai estar fortalecida. Se for ruim, sua resiliência está lá em cima. Se for bom, você vai pular de alegria e celebrar a Deus. Segunda coisa, seja diligente quando a gente está falando sobre gratidão. Sabe, seja zeloso, seja ativo, não fique na teoria não, essa conversa fiada é dureza.
O reino de Deus não é feito de gente teórica, não, é feito de gente que faz. Então não seja desleixado, indisciplinado. Sabe como é que é isso, meu irmão? Assim, ó, quando você não é grato pela sua saúde, você vai entender a preciosidade que ela é quando você a perde. Seja grato a Deus todo dia pela saúde. Agradeça a Deus, irmã Vera, pela vida do irmão Evandir. Irmão Evandir, agradeça a irmã Vera todo dia. Seja grato pela parceria. Porque quando a gente não faz isso, a gente acostuma e cai na rotina. A gente está dizendo que essa pessoa deixou de ser relevante na nossa existência. Todo dia eu agradeço a Deus. Obrigado, Senhor Deus, por Josi. Obrigado. Ela precisava estar comigo nesse momento. Obrigado pela vida de minha esposa. Seja grato pelos filhos. Seja grato por sua igreja. Tenha gratidão por sua igreja, porque se você não valoriza a sua igreja, você não prioriza, você vai ficar em casa no domingo. Você não vai ajudar a EBF. Você é comodista. Você não traz o reino de Deus para quem precisa. Dê importância à sua igreja. Não seja negligente com o reino de Deus. Porque Deus usa os servos dele para trazer o reino e melhorar o mundo. Se você não entender isso, você não entendeu o propósito para o que Deus te criou. Por isso que Jesus disse, meus irmãos, buscai primeiro quem? O reino. Sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando você busca seus próprios interesses, meus irmãos, você não vai saber lidar com perdas. Qualquer coisinha que você perde é um abalo violento na sua vida, porque o reino de Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Se o reino é nosso, entenda isso. Se o reino é nosso, Deus não tem compromisso com o nosso reino. Então Ele não vai acrescentar nada na nossa vida. Terceira coisa, muito importante para a gente encerrar. Nunca esqueça disso. Deus valoriza, Deus dá graça, Deus cuida, Deus sustenta. As pessoas que são dependentes, as pessoas são humildes, as pessoas são finitas, as pessoas são limitadas, as pessoas são carentes, as pessoas são inferiorizadas, as pessoas que são desmoralizadas, Deus sustenta. Não pensem os que estão no poder no Brasil. Não pensem isso, que eles estão por cima da carne seca. Não estão. Porque a arrogância, a prepotência, Deus abomina. Deus gosta de coisas simples, desamparadas. Olha, meus irmãos, no texto dos 10 leprosos, o que voltou para agradecer era um samaritano. Os samaritanos eram odiados pelos judeus, irmã Vera. Desprezados, humilhados pelos judeus. O samaritano para o judeu era gente nojenta, impura, gentalha. O judeu olhava para o samaritano e dizia: eu sou puro, você é um imundo. Eu sou gente, você é um cachorro. Eu sou top. Eu sou o cara. Você é escória. Aí Deus pega esse exemplo, nessa bela história de gratidão e fé, e destaca o único, o desprezado, duplamente desprezado. Era leproso e era samaritano. Esse único
era o que tinha o coração grato a Deus. Olha a magnitude. 9 ingratos eram judeus. 9 ingratos. Tudo judeu, um samaritano. Os 9 religiosos foram lá no sacerdote. Ritualistas, egoístas, prepotentes. Mas o grato era dependente de Deus. Porque gratos são carentes, gratos são sedentos da graça de Deus. Aí eu fico imaginando a cena, sabe, irmã? Olha a cena, irmã Céia, é bem assim, vão eles os 10 se apresentar ao sacerdote. No caminho, eles se percebem curados. Aí o samaritano vira para os outros 9. Oxe, não. Uai. Estou curado. E tu? Eu também estou. Olha que coisa maravilhosa. Porque é importante entender a magnitude da doença deles. Aí o grato fala assim, ó, galera, vamos voltar lá agradecer o homem. Aí os outros falam, vão nada? Ele não mandou a gente, não foi para o sacerdote? Eu vou garantir minha cura, porque o sacerdote é que vai me dar o aval, uma cartinha falando que eu estou curado. Jesus foi depois. O grato fala, não, eu não. Pois eu vou voltar. Sacerdote, fica para depois. Primeiro aquele que foi a fonte da minha bênção. Primeiro Senhor Jesus, primeiro reino. Aí ele volta sozinho, se prostra ao pé de Cristo, coloca o rosto no chão e ouve do Rei dos Reis: levanta e vai, a tua fé te salvou. Entenda, meu irmão, entenda. Se vocês saírem daqui, se eu sair daqui hoje, só com isso já está de bom tamanho. Gratos recebem o melhor de Deus. Gratos recebem o que não merecem. Sabe, meu irmão, eu não sei qual momento você está passando na sua vida, pastor Issácio, eu não sei qual é o seu momento, irmã Eliana, eu não sei o seu momento, David, eu não sei o que você está passando, não sei, Léo, o que está passando com você, eu não sei, Josi, qual é o desafio que você está enfrentando hoje, ele deve ser grande. Irmã Ivanise, está na Europa, nós não sabemos o que ela está passando. Irmã Eliana está ali sentadinha, não sei o que você está passando. Irmão Antônio, não sei. Irmã Hilda, eu não sei o que está te afligindo, o que está te preocupando, minha irmã. Não estou no seu coração, não sei. Hilda, não sei, Hilda. Mas eu sei de uma coisa, que nessa sua jornada da vida, minha querida irmã, eu tenho certeza do que eu vou dizer. Teve muitos momentos de aridez, de deserto, de luta. Isso eu tenho certeza. E a gente não precisa ter ilusão, essas lutas vão existir enquanto a gente estiver aqui, irmã Vera. Porque na vida tereis. Mas aconteceu uma coisa, nós chegamos até aqui, estamos aqui hoje. Chegamos até aqui. Não chegamos? É por isso que nós vamos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui, Léo. Nos ajudou o Senhor. Mantenha seu coração assim grato, meu irmão, firme na fé, porque só em Jesus nós podemos afirmar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso sim, todas as coisas, não é alguma coisinha não, é todas as coisas. Entendeu, Eliane? Você pode sim, minha irmã, todas as coisas naquele que te fortalece. É por isso mesmo, é por essa razão que Paulo diz: em tudo dai graças.
porque essa é a vontade de Deus para a minha, para a sua vida. Então nós cultivemos gratidão, porque ela fortalece a nossa fé. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, faça sol, faça chuva, se seu coração for grato, você vai dizer em alto e bom som para o seu problema, por maior que ele seja: nada, absolutamente nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Senhor e Salvador da minha vida. Não abra mão de Jesus, meus irmãos. Não saia daqui sem fortalecer sua fé em Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém.